Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo iremos falar sobre o personagem que parte da comunidade Tolkien possui mais aversão dentre aqueles que participaram da Sociedade do Anel, em especial aqueles fãs que não tiveram a oportunidade de ler os livros. Na realidade, no limitadíssimo espaço de tempo que os filmes possuíam, Boromir teve a chance de ser retratado como o egoísta e corrompido membro da Sociedade do Anel que maculava seu próprio juramento ao perseguir Frodo, um aparente oportunista da maior espécie. Mas quem leu aos livros teve a oportunidade de ter uma visão muito mais detalhada desse personagem e perceber como a falta de tempo de tela resultou que o público, justificadamente, tivesse tão má impressão desse personagem. Mas, neste vídeo eu prometo te apresentar provas que Boromir não é esse cara nojento que temos a impressão. Na verdade, a Terra-média inteira deve muito a Boromir, e é por isso que Aragorn fica tão desolado quando ele morre, porque Aragorn sabia tudo que Boromir havia feito e enfrentado até então. Vamos ao vídeo. Sabem aquele ditado que a primeira impressão é a que fica? É exatamente o que acontece com Boromir. Logo de cara, já nos deparamos nos filmes com um sujeito chamado Boromir que toma uma dura do Legolas, dizendo a Boromir o famoso "você não sabe com quem tá falando", se referindo a Aragorn, o descendente de Isildur e herdeiro ao trono de Gondor. This is no mere ranger. He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. Logo em seguida, ouvimos a resposta de Boromir, dizendo que Gondor não possui um rei, que Gondor não precisa de um rei. Gondor has no king. Gondor needs no king. Qual é a impressão que dá? Que ele tem sede de poder e que não deseja o retorno do legítimo rei. Posteriormente, o vemos jurar lealdade à causa de Frodo, apenas para trair sua palavra e perseguir o Hobbit quando teve a oportunidade, na tentativa de tomar um anel para si. Eu, sinceramente, ficaria surpreso de alguém que somente assistiu aos filmes gostar e ter muita simpatia por esse sujeito. Entretanto, para quem não leu aos livros, permitam-me apresentar um pouco mais de contexto e da história de Boromir, para que os amigos tirem suas próprias conclusões. Boromir era o guerreiro mais habilidoso de Gondor da sua época, durante grande parte de sua vida adulta. Ele era tão habilidoso em batalha que sua fama se espalhou por toda a Terra-média, não ficou restrita somente a Gondor. De modo que mesmo o povo de Rohan, por exemplo, que pode ser considerado, digamos, um país diferente, o admirava bastante. Em especial Éomer, embora isso não fique evidente nos filmes, porque eles sequer se encontram. Éomer admirava e tinha profundo respeito por Boromir. Isso porque, nas batalhas medievais, envolvendo espada, escudo, flecha, etc., em 90% dos casos, quando dois grupos inimigos se encontravam, o grupo que tinha a vantagem numérica saía vitorioso. Já Boromir ficou famoso em liderar seus pelotões de soldados gondorianos em batalhas com números inferiores, algumas vezes de 2 orcs ou até mesmo 3 para cada humano, e ainda assim sair vitorioso. Aliás, um dos grandes motivos para que o pai de Boromir e seu irmão Faramir, Denethor, desprezasse o irmão mais novo era justamente sua inferioridade em batalha em relação ao irmão mais velho. Esse era um dos motivos, mas não o único, já que desde criança já havia essa preferência. Mas a questão é que o brilho de Boromir em batalha era tão grande que mesmo Faramir se esforçando ao máximo e derrotando ondas e ondas de inimigos, ele era ofuscado pelo irmão. E não é como se Faramir fosse incompetente ou sequer um guerreiro mediano. Ele era um líder entre os guardiões de Gondor, corajoso, acima da média e, mais importante, disposto a se sacrificar em batalha pelo seu país a qualquer momento. Ao contrário de Boromir, nos filmes fica bem demonstrado este comprometimento de Faramir com o seu país. Tem aquela cena dele cavalgando quase que em direção à morte certa, e também a fala dele que diz que gostaria de ter trocado de lugar com seu irmão e morrido no lugar de Boromir. Inclusive, o professor Tolkien, quando perguntado qual de seus personagens o representaria melhor no Legendário, para a surpresa de muitos, ele respondeu Faramir. Depois eu posso trazer mais sobre isso. Mas o fato é que Boromir, além de ser aquele cara disciplinado, ele já havia nascido com enorme talento para a batalha. Ele era o que podemos chamar de gênio de determinada profissão, e durante seu tempo de vida, somente era inferior ao próprio Aragorn.
Quando Boromir tinha apenas 10 anos e seu irmão Faramir 5, a mãe deles morreu. Isso fez com que o pai deles se distanciasse ainda mais da família, e a dupla de irmãos se aproximasse ainda mais. E, apesar do claro favorecimento que Boromir recebia do pai, isso jamais gerou qualquer tipo de inveja por parte de Faramir ou qualquer tipo de rivalidade entre eles. Pelo contrário, Boromir sempre que podia defendia seu irmão Faramir perante seu pai, dizendo que ele era injusto com Faramir, já que este sempre dava o melhor de si em batalha e contribuía enormemente para o desfecho delas. They say you vanquished the enemy almost single-handed. They exaggerate. The victory belongs to Faramir also. But for Faramir, the city would still be standing. You give him no credit, and yet he tries to do your will. E sempre que o pai deles, Denethor, tentava denegrir de qualquer maneira Faramir, Boromir intervinha. Muitas vezes ficava até sem falar com ele. Mas agora vamos ao principal motivo que Boromir tentou tomar um anel de Frodo. Lembram que eu disse que a própria Terra-média tinha uma dívida com Boromir? O que eu quis dizer com aquilo é que durante anos Boromir liderou as últimas defesas de Gondor contra os ataques que vinham tanto de Mordor, fortaleza de Sauron, quanto de Minas Morgul, fortaleza do Rei Bruxo. E, ao impedir que esses exércitos passassem pelo gargalo de Gondor, ele também protegia indiretamente todo o resto da Terra-média. Porém, durante esse período ele perdeu incontáveis soldados. Muitos deles que haviam se tornado amigos próximos e jamais retornariam para suas famílias. E como líder, era ele quem entregava a má notícia à viúva e aos filhos do falecido em batalha. By the blood of our people are your lands kept safe. Muitos não voltavam, muitos voltavam faltando algum membro. Na versão dos livros, Boromir é digno o suficiente para receber uma mensagem sobrenatural durante seu sono, por meio de um sonho, que o faz se dirigir até Valfenda e participar do Conselho de Elrond. Lá, ele é bombardeado com notícias ao mesmo tempo catastróficas e surpreendentes. A primeira notícia é que aquele artefato amaldiçoado perdido por milênios que muitos já nem acreditavam mais existir, voltou a aparecer. Em seguida, ele ouve pela primeira vez falar sobre este tal de Aragorn. Para quem não sabe, Aragorn foi criado por Elrond em Valfenda sob um nome falso, para que Sauron não conseguisse descobrir que a linhagem real de Elendil e Isildur ainda vivia, e evitar que ele ficasse enviando assassinos. Ou seja, do nada, Boromir é surpreendido com a notícia de que uma pessoa que ninguém do reino dele conhece é o herdeiro de Isildur. Meio conveniente, né? Apesar disso, a reação mais rude de Boromir é somente no choque inicial, logo após receber a notícia. Ao longo do próprio filme, é possível perceber que, antes do fim, ele chega a se referir a Aragorn como meu rei. I would have followed you, my brother. My captain. My king. Agora, vamos à oposição de Boromir à jornada de Frodo. Pessoal, vamos pensar por um minuto no plano. Existe um artefato, o qual, se ele for parar nas mãos de Sauron, fim do jogo. A maioria dos elfos se foi para as Terras Imortais para sempre, o que significa que não é possível fazer uma aliança em grande escala entre homens e elfos para fazer frente a Sauron como foi no fim da Segunda Era. Então, nós vamos colocar este artefato nas mãos de um hobbit e o enviar em direção ao local onde o inimigo está. Vamos refletir por um segundo quão inconsequente isso é. Imaginem no mundo real, enviar um artefato que não poderia cair nas mãos de um inimigo alemão, chamado Adolfinho, se é que você me entende, para ser destruído no interior da Alemanha por 2 civis, sem nenhum treinamento militar. Quais as chances disso dar certo? O pior, todos estavam concordando com essa ideia. Boromir deve ter pensado, ou fui eu que enlouqueci, ou todos os outros enlouqueceram. Com certeza devem ter passado inúmeros flashbacks de memórias de quantas batalhas difíceis ele passou para defender o seu país e quantos irmãos ele presenciou serem mortos ou aleijados de alguma maneira. Tudo isso para nada, em vão, já que um anel será entregado por delivery em Mordor. One does not simply walk into Mordor. Its black gates are guarded by more than just orcs. There is evil there that does not sleep. The very air you breathe is a poisonous fume. Not with 10,000 men could you do this.
It is folly. Toda essa missão parecia muito mais um ato de fé. Quer ver? Vejamos a opinião do próprio Gandalf. O que ele achava desse plano? Aspas para o retorno do rei. Então, finalmente, Pippin tocou a mão de Gandalf. Diga-me, disse ele, há alguma esperança? Quero dizer, para Frodo? Ou, pelo menos, para Frodo? Gandalf colocou a mão sobre a cabeça de Pippin. Nunca houve muita esperança, disse ele. Só a esperança de um tolo. Is there any hope, Gandalf, for Frodo and Sam? There never was much hope. Just a fool's hope. Tá aí. Precisa dizer algo a mais? Porém, mesmo sem concordar com o plano, aos seus olhos, insano, de enviar Frodo portando um anel até Mordor, Boromir ainda tentou ajudar. Ele deve ter pensado, já que o plano é esse, pelo menos eu vou ver o que eu posso fazer para que dê certo, por mais improvável que seja. If this is indeed the will of the Council, then Gondor will see it done. E embora ele tenha de fato fraquejado e perseguido Frodo, ele morreu ajudando os hobbits. Para finalizar, tem uma situação que é bem ilustrativa quanto à coragem e à bravura de Boromir. Foi quando Balrog surgiu e atacou Gandalf em Moria. Boromir estava vendo, pela primeira vez, um demônio daquela magnitude. Demônio este que Legolas tremeu só de olhar e Gimli chegou a tapar os olhos. E adivinhem, ele e Aragorn se recusaram a deixar Gandalf enfrentá-lo sozinho. Foi com enorme dificuldade que Gandalf os fez partir. Aspas para a Sociedade do Anel. Balrog, murmurou Gandalf. Agora eu entendo. Perdeu o equilíbrio e se apoiou no cajado. Que má sorte, logo agora que já estou exausto. A figura escura, envolvida em fogo, corria em direção a eles. Os orcs gritavam e avançavam para a passarela de pedra. Então, Boromir levantou sua corneta e a tocou. Forte o desafio soou e reverberou, como o grito de muitas gargantas sob o teto cavernoso. Por um momento, os orcs estremeceram, e até a figura de fogo parou. Então, os ecos se extinguiram, de repente, como uma chama apagada por um vendaval, e o inimigo avançou outra vez. Para a ponte! Gritou Gandalf, recobrando as forças. Fujam! Este é um inimigo além das forças de qualquer um de vocês. Preciso proteger o caminho estreito. Fujam! Aragorn e Boromir, no entanto, não obedeceram ao comando e ficaram onde estavam, lado a lado, atrás de Gandalf na extremidade oposta da ponte. O mago se desequilibrou na ponte, deu um passo para trás e mais uma vez ficou parado. Você não pode passar! Disse ele. Num salto, o Balrog avançou para cima da ponte. O chicote zunia e chiava. Ele não pode ficar sozinho! Gritou Aragorn de repente, correndo de volta ao longo da ponte. Elendil! Gritou ele. Estou com você, Gandalf! Gondor! Gritou Boromir, correndo atrás dele. Neste momento, Gandalf levantou o cajado e, gritando bem alto, golpeou a ponte. Legal, né, pessoal? Depois eu posso fazer outro vídeo com mais detalhes da vida dele. Por ora, aqueles de vocês que não conheciam nada da história de Boromir, da próxima vez que forem assistir a trilogia clássica, e nós sabemos que haverá uma próxima vez, talvez enxerguem esse personagem de um modo um pouquinho diferente. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.